Dizem que quando você se casa com uma pessoa, você se casa com a família. Até que ponto isso interfere? Eu sou a Amanda Said E eu sou a Beatriz Schmidt. e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco da rotina. Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as relações familiares com a família de origem e como isso impacta na família nuclear. A gente vai começar o primeiro bloco trazendo um pouco aí de contexto para esse tema, explicar um pouquinho sobre isso. No segundo bloco, a gente traz vários depoimentos que vão ajudar a gente a comentar esse assunto. No terceiro bloco, a gente fala sobre as interferências e impactos possíveis que a terapia pode trazer para esse tema. E, por fim, as nossas dicas e sugestões culturais. Então vamos lá. Bom, então vamos começar o primeiro bloco um pouco contextualizando aí o tema, né? Falar sobre família extensa é um grande desafio, porque é um tema muito vasto e que pode ser aprofundado de várias perspectivas. Uhum, exatamente. A gente poderia aqui falar, por exemplo, sobre alguns conflitos, né, e diferenças aí ideológicas, políticas, religiosas que às vezes caracterizam, né, as famílias extensas e as famílias nucleares. A gente poderia falar aí dos impactos que essa pandemia está trazendo no convívio da família extensa com a família nuclear, ou até de questões assim de cuidados, de divisão de tarefa. Mas a gente vai focar especialmente naqueles casais, né, com filhos pequenos e como que a relação aí desses pais, primos, enfim, sogros vai interferir e comparecer nas dinâmicas do dia a dia dessa família nuclear. Sim, até porque a entrada de um novo membro na família, né? Seja até um novo cônjuge, e aí aqui a gente vai estar falando especialmente de um novo filho, requer, né, a mudança e várias adaptações e mudanças, principalmente uma mudança nos papéis e nessas relações familiares, né, com as famílias de origem e também as do parceiro. Quando começa já na primeira etapa do ciclo de vida familiar, né, na formação, na saída do jovem casal, do jovem adulto de casa, essa relação que esses pais já muda, ainda que continue sendo filho, mas a gente sabe que já tem uma coisa, né, que a gente conversou sobre os limites ali da casa, as visitas, né? Só que com a chegada de um filho, né, uma filha, de um bebê, essa mudança aí de papéis vai trazer muitas mudanças e várias dessas questões, na verdade, podem ser pré-existentes e esse momento ele pode, na verdade, potencializar assuntos ou crises, conflitos que já existiam anteriormente. Uhum. Então, assim, na verdade, como vai ser a relação tem muita influência de como já era antes, né? Não dá para a gente Uhum, achar que vai mudar magicamente aí da noite para o dia, né? E a sim. gente sabe que esse momento do nascimento, né, do parto, é um momento que já gera muitas tensões, muitas dúvidas, muitas surpresas, né, receios. Uhum. Então, é um momento mais delicado, né, e que de fato vai aumentar o contato, né, dessas gerações diferentes, né, com telefonemas, visitas, e nem sempre esse aumento desse contato vai ser de uma forma positiva, né? Então vai trazer, enfim, Vai benefícios para todo agregar. mundo, Uhum. né? Sim, e aí tem vários conflitos comuns que podem acontecer nesse momento, embora a gente também lembre, saiba, que muitas vezes esses conflitos, eles, na verdade, falam de assuntos, né, que estão por trás dessas questões mais básicas, assim. Então, por exemplo, às vezes tem uma questão, assim, de interferir nos cuidados e no manejo com o bebê, porque na minha época eu fiz assim com você, por que você está fazendo assim, né, a coisa da chupeta, enfim. Ou até de pensar sobre a questão do retorno da mulher ao mercado de trabalho, a divisão de tarefas do pai e da mãe. Então, tem muitos possíveis conflitos que essa família extensa pode vir trazendo como um desafio para esse casal, mas muitas vezes isso também fala, como eu falei anteriormente, desses assuntos anteriores, né? Questões de disputas, às vezes já conflitos pré-existentes, né? Lealdades familiares pré-existentes, aspectos tradicionais, transgeracionais, né, que a gente vai repetindo muitas vezes e que aí esse novo casal às vezes percebe que não quer dar continuidade e aí isso vem como uma questão importante, né? Exatamente. E aí, aqui, por exemplo, é importante a gente também se atentar, por exemplo, o que que de fato esse conflito está falando, né? Então, por exemplo, muitas vezes, vou pegar aqui dois exemplos simples, assim, muitas vezes é, não se gosta da nora porque acha que ela impede que o filho demonstre mais amor, né? Sendo que, Uhum. na verdade, no fundo do fundo, essas pessoas precisam admitir que, na verdade, é o filho que não responde tanto quanto eles gostariam, né? Que não tem a ver com a nora, mas com uma coisa da relação deles com o filho.
Por outro lado, pode se achar os sogros invasivos, né, muito intrusivos, na verdade, e no fundo não encarar que é o parceiro que não se compromete de uma forma inteiramente com o casamento e não consegue definir uma fronteira em relação a essas pessoas que estão de fora, né? Então a gente tem que olhar de uma forma ampla para esses conflitos, para a gente não minimizar e também não trazer como uma coisa de agora, ou então como uma coisa muito pontual, né? E é isso que a Amanda falou, com coisas também que tem a ver com toda essa história familiar. E aí o que que é familiar para um dos dois do casal pode não ser familiar, né, para o outro. E aí esse vai ser um momento que também vai precisar ser negociado, como a gente já vem falando em vários episódios, qual vai ser aquela tradição daquela família nuclear que vai nascer ou que vai reproduzir as coisas dos dois, né, da origem dos dois, mas tendo ciência de que às vezes o que é normal e comum para você não faz nenhum sentido para mim, né? Então essa disponibilidade para esse diálogo, inclusive a gente vai até comentar como um dos pontos importantes para evitar esses conflitos. Sim, porque o que acontece, né, Amanda? Muitas vezes a pessoa quer que o outro se adapte às regras que eram da própria família, assim, e não Uhum. pensar como que isso vai vir, como que essa nova família nuclear precisa de novas regras, novos rituais, enfim, várias outras coisas, e Sim. não exigir que o parceiro, né, ou a parceira, enfim, se adapte só ao que eu trouxe da minha vida, né? Sim, e às vezes, inclusive, uma demanda da família extensa, da família de origem, que estranha outros padrões novos desse casal, né, dessa família aí nuclear nova, e que fala que é por causa do outro que agora você tem esse ou aquele comportamento, né, e que como assim você não continua fazendo o que pra gente era comum, né? Então tem às vezes uma dificuldade também de aceitar que agora essa pessoa tem outro pertencimento, né, a uma outra família e não necessariamente reproduz absolutamente tudo do que vinha fazendo enquanto ela era sua filha, né? Sim, exatamente. Vamos começar então falando dos depoimentos, que eu acho que a gente vai conseguir trazer mais questões sobre isso que a gente está falando. Olá, eu tenho 30 anos, sou casada há 8 anos e tenho um filhinho de 1 aninho. A minha família é uma família muito extensa, a do meu marido também, né, com casamentos que se desfizeram e se refizeram, então somos uma família bem grande. Não moro próximo dos pais, né, nem meu, nem do meu marido. Temos convivência com eles, mas eu sempre tive um grande embate, um problema em relação à sogra. Talvez pela minha sogra ter ele apenas como filho, né, ser filho único, talvez eu sinta que ela esteja muito presente no nosso dia a dia, apesar de não morar conosco. Então, eu sempre administrei um pouco o meu relacionamento com ela, não tão próximo, nem tão distante, né? De forma, tentando ao máximo viver de forma harmônica. Com a minha mãe também, eu sempre tive um bom relacionamento, sobretudo após o falecimento do meu pai, a gente ficou bem próximos. Então, assim, após o nascimento do meu filho, eu esperava uma proximidade ainda maior com a minha mãe, né? Naquela questão do cuidado da filha, no pós-parto, de me ajudar nas lutas, né, de primeiro filho, do dia a dia. Mas, infelizmente, não foi assim, né? Acabamos não tendo um bom relacionamento no meu pós-parto e acabou que eu não tive esse apoio. E o que me surpreendeu muito foi o fato da minha sogra, né, que é uma pessoa que eu administrava o meu relacionamento para que não houvesse nenhum tipo de discordância, acabou sendo a pessoa que me ajudou no pós-parto, que me ajudou com meu filho, que me ajudou em todos aquela mudança de rotina, aquela mudança do dia a dia. Então, assim, aquela distância que eu administrava, né, em teoria com a minha sogra, ela virou uma proximidade, ela acabou sendo, durante o meu pós-parto, aquela pessoa que eu pude contar, né? Que às vezes a gente espera isso das pessoas que são realmente do nosso sangue, da nossa família, bem como eu esperei isso da minha mãe.
E quem me socorreu, quem me ajudou foi a minha sogra. Isso, assim, me surpreendeu de forma muito positiva em relação a, a essa proximidade que nós tivemos após o meu pós-parto, porque eu achei que ela seria uma pessoa que eu não queria muito próxima nesse momento. E ela acabou sendo a pessoa que me ajudou nas rotinas do dia a dia, nos cuidados, né, com a criança. Então, isso de alguma forma fortaleceu muito o meu relacionamento com ela, que era um relacionamento enfraquecido por diversos fatores. Então, assim, o apoio dela foi fundamental, tanto para mim pessoalmente, mas também no meu relacionamento, no meu casamento, né? Que isso acaba agregando muito mais, né? Essa proximidade entre sogro, sogra e nora, né? Então, assim, para o marido isso é muito importante também, porque na verdade ele ficava tentando pisar em ovos para não agradar nem desagradar uma ou a outra. Bom, acho que um primeiro aspecto para a gente comentar, né, nesse depoimento que é tão legal, é exatamente uma quebra na perspectiva cultural que muitas vezes coloca esse mito, né, e na verdade trazendo muito problema e muito prejuízo quando a gente coloca em conflito a relação entre sogra e nora, né, e aqui ela traz como que foi evidente uma abertura das duas partes para sair de um padrão de disputa entre elas, para também entrar numa possibilidade de colaboração e que trouxe benefícios para todas as pessoas da família, né? Impactou inclusive positivamente a relação do casal e como que na verdade é uma quebra importante que não faz sentido, né? Sim, e eu fiquei pensando até, assim, como que isso, a gente traz mais uma vez, assim, uma questão de gênero, né, em relação a essa coisa da sogra, né, porque geralmente a culpa é sempre da mulher e não do homem, né, que sempre acaba o sogro tendo aquele papel bondoso, pacifista, né, e aí a gente aqui traz mais uma vez eu lembrei dessa questão de gênero, muito importante, né. Uhum. E a gente poderia, inclusive, problematizar a questão de gênero, né, Bia, até para a coisa do cuidado, né? Porque, embora nesse depoimento ela não tenha mais a figura paterna, mas o sogro não entrou ali na divisão dos cuidados, né? A gente só está falando das figuras do gênero feminino, né, para exercitar esse papel. Exatamente. E uma outra coisa que eu fiquei lembrando é que a gente até falou, né, anteriormente, que geralmente as relações aqui vão continuar um pouco da forma com que eram antes, mas esse é um exemplo de que mudou. E acontece também, assim, né? Tem depoimentos de pessoas que falam aí, homens que voltaram a ter contato com o pai depois de 10 anos sem contato, porque ressignifica aquela relação. E esse é um exemplo muito legal disso, assim, de que era uma relação que ela fala muito, né, que tinha que ter muito cuidado, né, muito manejo para como ia se relacionar com essa sogra, e isso mudou depois da gestação, né? Sim, É bem bacana. exatamente. Mudou, inclusive, com a própria mãe, né? Assim, então teve até Sim, uma. E aí, como que talvez também essas expectativas que a gente vai criando em relação a esse apoio da família extensa, talvez às vezes, na verdade, frustre mais do que contribua, né? Porque nesse caso, ela teve uma surpresa positiva em relação à sogra, mas uma surpresa negativa em relação à mãe, né? Talvez a gente também se a gente não colocasse, né, a mãe no lugar dessa pessoa que vai necessariamente fazer esse papel de apoio, de cuidado e tal, porque talvez tenha muito a ver com a relação de filha com a mãe, né? Ela tá no papel de uma nova materna, né, de uma nova mãe, mas tem aqui resgates, talvez, por isso que a gente falou, né, das questões anteriores que muitas vezes agora são potencializadas, né? sim, exatamente, exatamente. É muito bacana esse depoimento, assim, né? Traz uma perspectiva bem diferente. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Eu tenho uma filha de 10 meses e desde que eu voltei a trabalhar, ela tem ficado no período da tarde, né, sob os cuidados da minha mãe, que é uma facilidade enorme, porque ela mora perto da minha casa, e tem colaborado para esse processo de retorno ao trabalho, que ficou mais leve, mais fácil para mim, né? Considerando a parte emocional também, de saber que minha filha está num lugar com pessoas que eu confio, né? Com pessoas que eu sei que vão seguir todas as meus cuidados, né? Os cuidados que eu ofereço a ela. Então,
Por exemplo, assim, eu tenho muita liberdade de falar do jeito que eu quero que ela seja cuidada, né? De que não coloque ela na televisão, frente da televisão, de que ofereça os alimentos todos, né? De todos os tipos, que ofereça as frutinhas, que faça a rotina dela, né, de sono, de banho, de alimentação, né, então assim, eu tenho muita confiança de que isso está sendo seguido, né, para mim é muito, muito, muito importante isso. Eu consigo trabalhar bem mais tranquila, assim, até me desligar desses cuidados e da preocupação com ela por saber que minha mãe é esse meu suporte, assim, né? De que ela tá ali e ela também tem a ajuda do meu pai, dos meus irmãos, porque por conta da pandemia tá todo mundo em casa, né, de teletrabalho, então às vezes pode dar um suporte para minha mãe é aposentada, e aí consegue ficar com a minha filha, assim, também foi um desejo dela, sabe? Porque quando a gente estava pensando no que ia fazer, quando eu voltasse a trabalhar, ela apontou esse desejo de ficar com ela, então tem colaborado bastante nesse aspecto. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, assim, embora a gente tenha um suporte, eu tenha tido um suporte incrível, né, dos meus pais, quando eu precisei, assim, o tempo todo, né, porque a maternidade é um momento muito difícil e ainda mais quando é primeiro filho, né, que é o caso. Mas, assim, tem coisas que precisam ser muito mediadas e pensadas também, né? Porque eu tive uma dificuldade no começo, assim, que eu tive minha filha, que foi mostrar para minha mãe, assim, que tinha um limite também de tempo e de vivência ali, né, dentro da minha casa, que quando meu marido chegava do trabalho, que era importante, ele se sentia à vontade, né, porque ela ficava na minha casa depois que ele chegava do trabalho, ela continuava lá, claro, me ajudando, mas também limitava um pouco da própria ajuda do meu marido, né, nos cuidados da nossa filha, bem como ele não se sentia muito à vontade na própria casa, né, porque a sogra estava lá, ele não conseguia ter a mesma intimidade que ele tem comigo, né, de ficar sem camisa, ou então descansar um pouco, ir ao banheiro, porque ele pensava assim, nossa, mas minha sogra está aqui, né, trabalhando, então como é que eu vou ficar descansando, né? Ou então deitado no sofá, era muito difícil. E aí eu tive que pontuar para minha mãe que quando ele chegasse, ela já não precisava tanto desse suporte, que ele ia me dar o suporte, que ela poderia ir para casa, descansar também, né? E para, né? Porque aí ele conseguiria se sentir mais à vontade também. É como ela mesma disse, né? Nem tudo são flores, né? Família extensa é rede de apoio, né? É suporte, sim, mas a gente tem que problematizar isso de alguma forma, né? Problematizar esse apoio e pensar em todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Até para que essa fada madrinha aí não acabe virando uma bruxa na história. Exatamente. Então, assim, acho muito legal. Acho que um primeiro aspecto para a gente comentar em relação aos benefícios, né, dessa rede de suporte é, por exemplo, até pensar no impacto que ter uma rede segura cuidando dessas crianças influencia, inclusive, no desempenho profissional dessas mulheres quando elas retornam ao mercado de trabalho, né? E eu acho que a gente tem que problematizar, inclusive, ampliando e pensando em como que tem incentivo ou não, né? Como que tem as políticas públicas de acesso a creches e escolas por parte do governo, porque isso é muito importante. E, mais uma vez, a questão de gênero comparecendo, porque muitas vezes são as mulheres que ficam prejudicadas aí em questão de divisão de tarefas, até ganho salarial, né? E muitas vezes são elas que ficam com a responsabilidade de cuidar e por isso tem que sair do trabalho. Então, essa rede existindo é fundamental para que isso não seja um problema. Exatamente. E é legal também a gente pensar como que essas relações, eu não estou falando exatamente desse depoimento, mas pensando de uma forma bem ampla, como também, de alguma forma, essa rede de apoio pode, em algum momento, também fazer com que
esse casal, ao invés de estar junto, né, acabe, por exemplo, eles não compartilhando os mesmos cuidados com o bebê, porque se entende que tem uma pessoa que está ali dando suporte, às vezes, por exemplo, ela colocou, né, assim, no depoimento, que o marido chegava e às vezes nem ele também participava tanto desse cuidado com a filha e tal. Então, até que ponto também essa rede de apoio, ela não pode interferir de uma forma assim, que não, né, esse casal não consiga estar ali Uhum. junto nessa parceria para cuidar dos filhos, né? Exatamente. Na verdade, deixa de ser apoio e vira a base, A né? Assim, bengala, vira né? Vira uma é, bengala ali, né? Para poder, tipo é, assim, ficar se apoiando e não. é. E aí Né? eu acho que é um assunto que na contemporaneidade ele precisa bastante de problematização, porque talvez nas nossas gerações, quando a gente era criança, né, Bia, tinha muito frequentemente a figura ali da babá, né, e daquela pessoa que às vezes acompanhava até, né, em viagens e tal, e eu acho que cada vez mais a gente vê menos isso, né? Porque eu acho que os pais também estão assumindo algumas responsabilidades e a rede vira realmente de apoio, né? E acho que então é importante a gente pensar, como você estava falando, no que se perde quando se terceiriza isso, né? E como que é importante isso para ser complementar, né? E não substituir. Uhum, exatamente. É apoio, né? Não é fazer a parte, né? Exatamente. Não é fazer o Mas em papel. relação ao que ela estava falando sobre como que foi, né, às vezes delicado ter que falar com a mãe sobre os limites, né, desse apoio, eu acho que também tem um aspecto muito importante, pensando aí na relação conjugal, que é ela considerar a opinião, né, e a sensação, o sentimento desse marido, ou seja, para ela era mãe, ela tem uma relação de intimidade, né, única, mas para o marido é sogra, assim, né? Então ela respeitar e não desqualificar, desmerecer essa sensação de que tem que ter um limite ali, né? E validar essa fala do marido, inclusive sendo ela a pessoa que foi falar com a mãe, e não falar, não, você que se resolve, já que o problema é seu, E né? Eu nem acho que isso enxergar mostra como também. crítica, né? Enxergar como uma Exato. necessidade mesmo. Exato, porque Uhum. daí acho que ela conseguiu manejar de uma forma tão, né, legal que inclusive depois essa avó continuou sendo rede de apoio, né? Ela não ficou chateada pelo, né, pelo pouco que a gente ouviu e conseguiu fazer esse trânsito de forma adequada. Sim, essa é até uma questão assim que a gente vê bastante, né? Do tipo, se a pessoa tem um conflito com o sogro ou com a sogra, quem é que vai falar desse conflito, né? Isso é muito, a gente vê bastante porque quem é que tem que falar? É a pessoa que está incomodada ou é o filho ou a filha ali daquele? É uma situação muito delicada, assim, né? E acaba às vezes, Sim. muitas vezes fazendo ficando esse conflito assim do tipo assim, vai falar, fala e o outro não fala, né? Que é um pouco do Uhum. que eu falei ali antes do exemplo do também enxergar como o parceiro sendo a pessoa que às vezes tem que colocar esse limite mesmo, assim, sabe? Uhum. E não tem regra, né, Bia? Acho que cada família vai se estruturar de uma forma, assim, né? Mas é importante ter isso bem claro, assim, né? Que são demandas diversas que precisam ser geridas, né? A demanda do bebê que precisa de suporte, a demanda da mãe que volta a trabalhar, a demanda da avó, que nesse caso é aposentada, mas acho que isso é uma outra questão. Quem que é o apoio da rede de apoio, né? Nesse caso, Uhum. ela falou que nesse momento tem mais pessoas dentro de casa em função da pandemia, mas é isso, assim, né? Não é um substituto. Então, como que essas pessoas também vão poder manter a sua própria saúde para cuidar desses netos, enfim, né? Sim. E é isso, assim, tudo essa forma de comunicar, né, essa forma de manejar, também depende, que é isso, assim, de cada família, como cada um se relaciona. Às vezes existe uma abertura muito grande, né, entre o parceiro e os sogros, enfim, e eles conseguem conversar sobre isso, enfim, tudo vai depender de como que se relaciona. E eu estou pensando no outro exemplo, assim, de pessoas, né, da minha rede pessoal que eu lembro, que é assim, tem um casal, e aí um dos dois tem outros irmãos, e esses irmãos têm vários filhos, e esses filhos ficam sob responsabilidade, né, dos avós, de um deles, né? Uhum. E aí esse casal decide que não quer reproduzir isso e maneja de outra forma, com atividades na escola, com o horário de trabalho deles mesmos, para que esses avós sejam avós e não os cuidadores aí do dia inteiro. E como que para essa família isso foi, na verdade, um problema, assim, né? Esse casal tentou pensar numa forma de não sobrecarregar, né, esse casal idoso, porque já cuidam de vários netos, e para o casal, e enfim, foi na verdade uma coisa assim de, nossa, mas só você vai fazer isso, né? Eu já cuido de todos os meus netos, desses netos, né? Dos filhos de vocês, eu não vou cuidar. Então, Sim. realmente, cada um vai entender de um jeito, né? Para outras pessoas, na verdade, não. Pode ser, nossa, finalmente um que entendeu e teve noção e não vai me sobrecarregar.
sim, Mas sim. realmente são histórias familiares diversas, né? E eu fiquei pensando aqui também, Amanda, como que isso tem a ver também com recorte social, muito importante, assim, Com né? A certeza. gente que trabalha também na periferia, assim, a gente sabe que essa não é uma realidade, né, de outras classes sociais. Então, a gente fazendo aqui um recorte muito específico, né? Porque a gente vê na periferia, a gente até conversou isso já, né? Como que os avós acabam também sendo os principais cuidadores, né, em outras situações. Exatamente. Então, isso tem muito a ver também com o recorte de classe aqui, né? Exatamente. Aí o que eu falei anteriormente também, né? De como que o Estado comparece no sentido de ser suporte para essas pessoas. Muitas vezes, na ausência do Estado, essas pessoas têm que manejar diversos, né, formatos. E aí tem aquelas coisas, né, da mãe crecheira, de pessoas que recebem várias crianças na sua casa, porque é o que é Uhum, possível, né? Então, assim, sim. acho que a gente também tem que lembrar, né, do recorte que a gente está falando. Muito bem lembrado. Oi, meu nome é Bárbara, sou casada com o Dave, mãe do Benjamin, de 1 ano e 10 meses. Moro na Inglaterra há 7 anos, então minha família tá toda longe, ainda no Brasil. A família do meu marido mora relativamente mais perto, mas são 3 horas de viagem daqui da nossa casa, então não são muito parte do dia a dia. Sem rede de apoio, fica muito. Somos nós dois, né? Então é importante que haja sempre conversa, parceria, e acho que o mais importante de tudo é colaboração, assim. A gente é muito parceiro e acho que a gente vê as responsabilidades, principalmente com o Benjamin, como responsabilidade dos dois, assim. Muito porque não tem família para contar, né? É um pouco mais difícil não ter essa rede de apoio e as pessoas para compartilhar mais perto, assim, no dia a dia, né? A gente vê os meus sogros, acho que agora com coronavírus não tanto, né? Mas a gente via mais ou menos uma vez por mês, a cada 2 semanas, então a gente ainda conseguia um final de semana de casal, às vezes, e agora nem isso, né? Mas também dá um pouco de liberdade para a gente construir a nossa dinâmica, e o que a nossa família quer fazer, quais são como a nossa família faz as coisas, o que a gente gosta. Acho que principalmente com família brasileira, né, que tem muita influência, é muito próximo. Você acaba fazendo algumas coisas de um jeito porque sempre foi feito assim. Não tem muito tempo ou muito espaço para decidir o que você gosta, o que você quer fazer, o que importa para sua família. E acho que a gente, estando distante das nossas, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de liberdade de encontrar as nossas dinâmicas e o que dá certo, o que funciona pra gente, assim, sem tanta influência. Bom, nesse depoimento tem uma coisa legal que é sobre as diferentes nacionalidades, né? Ou entre o próprio casal, ou quando tem pelo menos uma família extensa de outra nacionalidade. E como que só nesse papo a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, né? Ou seja, como que os costumes de cada lugar podem interferir como coisas que vão ser positivas e vão ser acrescentadas, né? Ou como coisas que vão ser fontes de conflito. Fico pensando em como que também é uma oportunidade quando o casal sai do seu país, né, de origem, ou pelo menos um dos dois sai do seu país de origem, de até repensar esses costumes que normalmente também a gente reproduz, né, enquanto sociedade, e que não necessariamente faz sentido para a gente, e que agora pode ser uma oportunidade mais fácil de romper com algumas coisas, já que está distante, né, do país, ou enfim, da sociedade mesmo, daquela cultura local. Talvez fique mais fácil até da gente enxergar, né? Quando a gente está de longe, é muito Com mais fácil da certeza. gente perceber o que a gente quer, o que a gente não quer, né? E é legal que eles falam aí da família, ela fala, né? Da família extensa do marido dela, com esses dois lados, né? Como tudo na vida, na verdade, que ao mesmo tempo oferece suporte, né? E amparo para eles terem esse momento de casal, né? Sem os filhos e tal. Mas como que a distância também permite que eles tenham mais autonomia, né? Que eles, enfim, que eles não tenham tanta interferência, né?
Exatamente. E como que é a proximidade, o diálogo entre eles, né, também é algo fundamental para que essa relação seja importante. Acho que esse é outro componente que a gente vai voltar a falar, né? Mas como que o diálogo entre o casal, e muitas vezes acho que tem um receio, né, até de falar que tem um incômodo com alguma diferença, mas enfim, esse é o primeiro caminho para que eles possam se aproximar e decidir como que eles vão conduzir, né? Sim. Eu fiquei lembrando de uma coisa que até apareceu no primeiro depoimento, né? Que é um ditado popular, eu acho, que é filha. Como é que é, Amanda? Neto da Né? minha. Não, filhos da minha filha, Isso. meus netos são. Acho que é isso. Filhos das minhas filhas, meus netos são. Filhos dos meus filhos serão ou não. Né? Isso aí é muito, muito cultural, assim, Terror e brasileiro. pânico. Terror e pânico, mas esse é muito do Brasil, assim, né? Do tipo assim, os sogros vão ser mais próximos se é a filha que teve o filho, Os né? avós, né, vão ser mais Os próximos. avós, isso. É. E se for o filho homem, vai ser mais distante. Esse aqui é um exemplo claro de que não, até por uma questão né, assim, de distância e tal, Geográfica. geográfica, mas esses sogros claramente dão suporte aí, até para ficar com os netos sozinhos. E no primeiro depoimento também, assim, né? Foi totalmente o contrário. A mãe deu mais suporte, a sogra acabou dando mais Sim. suporte, né? Então, isso é interessante. E aí eu tô lembrando, né, a gente já falou isso sobre a questão de gênero, mas como que muitas vezes, né, também é preciso pensar de novo, nessa coisa da expectativa, que eu tô pensando assim, às vezes existem pessoas que viram avós, né, e aí, de novo, esse recorte de gênero falando das mulheres, mas que elas não se sentem, assim, nesse papel de vozinha, né, de que faz bolo e tal, e que, na verdade, elas saem, viajam, têm a vida social, namoram, fazem, né, academia, e aí elas não querem ainda, não se veem nesse lugar de ser uma outra cuidadora, de voltar a ser cuidadora, né, porque, enfim, os filhos estão grandes e aí elas voltam a ser cuidadoras. E aí, como que às vezes é difícil para essa geração do meio, né, aceitar. E aí, por isso que tem uma relação, né, uma questão da relação dos filhos com seus próprios pais, de que eles não querem, assim, né, ser esses avós, né, clássicos, Sim, digamos assim. sim, sim. E que tem que respeitar, não tem jeito, né? Sim. Agora, um outro ponto que esse casal trouxe, que eu lembro também até de uma pessoa também da minha rede pessoal, que é essa coisa também de como que o casal consegue construir uma relação diferente também quando está longe dessa rede, né? Uhum. Essa Do minha país, né? do país. Essa minha amiga acabou tendo filho aí no meio da pandemia, longe dos pais, né? Eles e dos sogros, eles não puderam estar presentes. E aí, até conversando sobre o nosso último episódio da Da paternidade, conjugalidade, paternidade. e aí eu estava até depois conversando com ela sobre isso, assim, e como que talvez isso tenha sido um ponto positivo para eles se unirem mais, serem uma rede de apoio do outro, mesmo que só tinha um ao outro, não tinha muito para onde correr. Então, como que isso também pode fortalecer, né, enquanto casal? Que bom, pode fortalecer e pode também, Acabar. né, ser bem problemático, mas acho que a gente vai falar isso exatamente no nosso próximo bloco. Então, vamos começar esse terceiro bloco falando como a terapia pode ajudar nesse momento. Bom, acho que tem várias coisas, né? Acho que um primeiro aspecto que a gente sempre comenta é que a terapia pode sim ser um recurso preventivo. Então, muitas vezes ainda não existe um conflito instalado, mas é um momento também de valorizar que aquele ambiente seja um ambiente seguro para, inclusive, colocar em pauta algumas questões sensíveis, né? E que talvez até gerem um tipo de constrangimento, alguma insegurança, e que ali pode ter, pelo intermédio, né, do terapeuta, da terapeuta ou das terapeutas, uma forma de abordar, de colocar na mesa, né, de se fazer claro algumas questões que são queixas, né, incômodos e conflitos em potencial. Até isso, assim, né? Se já, por exemplo, igual esse caso, o primeiro caso, assim, né? Se já não tinha uma relação muito boa, né, com a sogra, né? A gente poder negociar, né? Falar de qual é esse incômodo, falar da necessidade dessa intervenção, dessa mediação do outro em relação a essa pessoa, né? Isso tudo pode ser um trabalho, né, anterior ao nascimento, né, desse filho. Exatamente, eu estou pensando em coisas assim pequenas, mas que podem gerar incômodos importantes, né? Às vezes tem uma esposa que se incomoda muito quando a sogra vai na casa dela
e daí ela troca tudo de lugar, né? E aí ela nunca comentou com o esposo que isso acontece, ou que ela se incomoda com isso, e pode ser uma coisa que ali ela se sente confortável, que vai ter um intermédio, vai ser seguro, né? Então nem tem a ver com os filhos, mas pode ser um incômodo, né, da família extensa, né? Ou, sei lá, às vezes o marido se incomoda da forma como os irmãos da esposa tratam seus filhos, né? E aí é sensível porque é o irmão dela, mas ali ele também pode conseguir falar de um jeito mais... de ficar mais seguro mesmo, né? Sim. E como a gente falou no início do episódio, né, algumas dificuldades existentes até entre o casal e essa família extensa também pode ter relação diretamente com essa disputa que existe no casal, e não necessariamente com a família extensa. Então, e aí acaba que essa família vira apenas um alvo de toda essa bagunça, de todo esse conflito que existe. Isso. Então, a partir do momento que isso pode ficar claro na terapia, né, a gente pode conseguir trabalhar de uma forma que o casal consiga lidar com as questões dele, e isso, consequentemente, vai reverberar na relação com essa família extensa. Exatamente. E tem, eu acho que também uma perspectiva que a terapia pode comparecer, inclusive, como uma possibilidade individual, né? A gente sabe que quando a gente escolhe um parceiro, uma parceira, a gente escolhe aquela pessoa. E aí vem junto a bagagem toda, como a gente já vem comentando. Mas muitas vezes existem diferenças, essas diferenças continuarão a existir, e tem uma perspectiva, inclusive, individual de você pensar, né? Como que é para você conviver com aquelas diferenças, o que você pode fazer para manejar, para se adaptar, para aceitar ou não, né? Uhum. Mas acho que talvez tenha uma dimensão que, inclusive, né, já foi conversado, mas as coisas são assim. E aí, por enquanto, vão continuar desse jeito. O que eu faço com isso? Então, também tem uma dimensão individual que pode ser considerada quando a gente fala em conflitos aí com a família extensa. Sim. Vamos pensar, então, Amanda, algumas questões que são mais estruturais, assim, e de formas, né, que podem ser melhoradas e aí vão trazer benefícios para a relação do casal, da família nuclear e também com essas famílias extensas, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é ter uma compreensão de que as pessoas são diferentes. E que tá tudo bem, isso não precisa ser um problema, né? E que não existe certo e errado. São pensamentos e visões diferentes de mundo, de crenças, de valores. Acho que outro aspecto, depois de que se entende as diferenças, é também ter disponibilidade e abertura para negociar. Isso significa que cada um vai ter que ceder em alguma parte, mas que tem que ser algo né, recíproco, assim, que todos têm que estar nesse movimento de negociar e se adaptar. Uhum. E quando a gente reconhece, né, e está disponível para ouvir o outro, né, para interagir com o outro, né, a gente consegue valorizar as queixas que se tem, né, a gente consegue reconhecer que aquela perspectiva é legítima, que precisa ser ouvido, que precisa ser considerada, que precisa ser respeitada, né? E aí, nessa questão das negociações, do respeito às particularidades de cada um, tem um componente da comunicação, que a gente sempre traz também, que muitas vezes é isso que pega, né? Na verdade, é como que está a comunicação e o diálogo entre esse casal, e aí podendo também aqui, inclusive, incluir as crianças e os adolescentes que fazem parte dessas famílias. É claro que a gente tem que preservar, né, todos os papéis familiares, né, a questão da responsabilidade, da autonomia, mas eles podem sim ser ouvidos e considerados, né? Onde que eles, né, enfim, se eles vão querer visitar os avós todos os domingos, se eles vão querer passar o Natal revezando entre as famílias, se tem pais divorciados, né, se os passeios vão ser com essa ou aquela frequência, né, enfim. Não significa que eles vão decidir, que a opinião deles vai valer, mas eles precisam também ser ouvidos, né? Acho que essa dimensão de falar, de expor, de comunicar, também precisa estar sempre no nosso horizonte. Sim. E uma última questão, assim, tradição é tradição, né? Mas a mudança sempre pode ser boa, né? Então, repensar, por exemplo, o que vai ser a nova tradição dessa família nuclear. A gente comentou isso no episódio sobre famílias reconstituídas até, né, Amanda? Assim, criar novas tradições, criar novos rituais, né, para essa família nuclear. Óbvio que pode aproveitar os aprendizados anteriores, né? E também pensar no que não quer reproduzir, né? Se é possível adaptar, qual é o significado que está por trás de algumas práticas, de alguns rituais, de algumas comemorações, né? E quais que são as repercussões e os impactos dessas possíveis mudanças também.
Sim, às vezes é isso, né? A coisa de ceder também tá ligada a isso, porque às vezes para mim meio que tanto faz, mas eu sei que para o outro, para a família do outro é muito importante, né? Então eu acabo cedendo e participando de algo que talvez nem tenha tanta importância para mim, mas pensando que é algo que precisa, que tem um valor muito grande, né? Então, se não tiver comunicação, percebam, se não tiver o âmbito da comunicação e da abertura para se ouvir e para negociar e para ceder, né? Tudo isso, na verdade, pode gerar um grande conflito, porque cada uma dessas partes não vai estar ajustada, né? Então, como que é importante esse casal, essa família inteira, né, estar disponível para o diálogo. E às vezes é isso, se a família extensa, se não tem um canal de abertura, né, um canal até favorável de conversa com essas famílias extensas, mais uma vez, essa família nuclear tem que se fortalecer ainda mais, né, para que as interferências tenham ali um limite, independente da possibilidade de negociação com a família extensa. Então, talvez não tenha diálogo com esses avós, com esses sogros, mas entre o casal, então, o diálogo vai ter que ser por eles e pelas famílias, né? Sim, isso mesmo. Então, vamos começar nossas dicas e sugestões culturais. Começar falando dos filmes. Bom, filmes tem 50 milhões de comédias românticas com esse tema de sogra, principalmente sogra, mas que são muito estereotipados, assim, né? Mas a gente selecionou 2 aqui que são até bastante, mas que traz uma reflexão. O primeiro é Entrando numa Fria, de 2000, um clássico, né? Que o E depois sogro... tem entrando numa fria maior Maior ainda, se eu não ainda. me engano. É. Não, olha o nome do filme. Olha o nome do filme, gente. É A Entrando numa Não, da Fria. tradução em português, né? Que eu nem sei como que é em inglês. É, mas tipo assim, Entrando numa Fria porque é justamente uma viagem para casa do sogro, se eu não me engano, né? Enfim, Uhum. olha o nome, né? Já é totalmente um estereótipo. O outro é Alguém Tem que Ceder, de 2003. Eu adoro esse elenco desse filme, mas ele é bem engraçado também, traz essa coisa da sogra também. Uhum. E a gente pensou em sugerir também Que Horas Ela Volta, que é um filme brasileiro de 2015, maravilhoso. Tem uma dimensão de resgate, eu acho, nessa relação, né, entre mãe e filha, assim, mas tem também essa coisa do suporte que a gente falou, né, da rede de suporte, e aí problematiza muito, especialmente para o nosso contexto aí de classe média alta do Brasil, né? Então vale muito a pena. Quem não viu ainda, Regina Casé está fantástica. E aí, sobre essa coisa da tradição, que a gente também comentou, eu lembrei de vários livros, na verdade, de uma autora nigeriana que eu adoro, que é Chimamanda Adichie, se eu não me engano, Adichie, que fala muito, assim, né, desse questionamento das tradições da sua própria, né, do seu próprio país, e de como que muitas vezes nos Estados Unidos, né, onde ela depois mora, isso se altera, mas em Hibisco Roxo, que é um livro em específico dela, eu acho que ela traz essa dimensão, inclusive, da religiosidade, e como que isso impacta a trama ali da família, assim, né? Esse radicalismo impacta a trama da família. Então, tem a ver com essa coisa da tradição familiar, embora não tenha exatamente a ver com a família extensa e bebês pequenos. Uhum. E as E séries, aí, Amanda? sim. Então, a gente pensou em Nada Ortodoxa, que é uma série, na verdade, uma minissérie desse ano, que também traz esse componente da tradição, de como que ela busca uma alternativa, né, quebrando ali muitos paradigmas, né, e como que tem toda uma cobrança ali da família extensa e da comunidade religiosa que ela pertencia. E a gente lembrou de Outlander, né, que é a minha série queridinha da quarentena, e que, assim, embora tenha muitas questões, mas acho que tem muitos personagens que trazem essa coisa da relação com a família extensa, né? A irmã com né, as cunhadas entre elas, né? A tia com a esposa, e o que significa essa relação para o sobrinho, né? O que essa mulher talvez impacte ali no desempenho social desse sobrinho, né? Uma cobrança aí nesse sentido. E acho que, enfim, tem outras coisas que vale a pena. Sim. Bom, 2 outras séries que a gente pensou. A primeira é o Gambito da Rainha, que também é desse ano. Tá super bombando aí essa série. Traz, né? Não é exatamente sobre isso, mas em algum momento traz como essa questão da rede de apoio pode afetar muito, né, a saúde mental de uma pessoa, enfim. Então é bem bacana. E a outra é Little Fires Everywhere, também desse ano, que tá no Amazon No Prime. Amazon Prime. A gente já falou dessa série em outro momento, mas aqui eu trago com essa perspectiva também, como a rede também de apoio é importante para, enfim, como que vai ser esse desempenho da maternidade, enfim. E ainda sobre rede de apoio, a gente coloca aí o episódio 17,
do podcast Sinuca de Bicos, que exatamente tem esse nome, Rede de Apoio, para continuar problematizando aí como que é importante ter esse suporte e aí problematizar algumas questões como a gente fez aqui também. Mandem aí outras sugestões, se vocês lembrarem, certamente tem muitas e a gente também quer saber aí, aprender. É isso, então. Até o próximo episódio. Tchau, gente.